Ok. Estudo 43 em Lucas. Nós vamos estudar hoje o Lucas 23, de 1 a 32. Ó, já tivemos que dividir o capítulo, tá? Então, o que nós vamos lá? Quem já recebeu as perguntas? Então, nós vamos responder. E, assim, hoje, esse tema, as perguntas são... O texto é tão explicativo que nem dá para procurar uma pergunta que seja capciosa, não dá, porque é tudo muito bem explicado. O Lucas relata isso aqui, que é assim, muito fácil para qualquer um entender. Quer dizer, eu não sei se foi ele que escreveu para a gente entender, ou é o tradutor que quebrou o nosso galho, né? O João Ferreira de Almeida, que ele traduziu, vai ver que é ele, ou então a junção dos dois, pode ser, né? Então, o que aconteceu aqui? Aqui já estavam buscando Jesus, né? Então, nós já vimos a semana passada a história do Judas, nós já vimos a primeira parte da história do Judas, né? Que ainda vai ter o grande finale depois. Mas aí nós vimos Pedro que negou Jesus e começou a chorar, e aos meus olhos foi aí que ele se converteu mesmo, na verdade, aí que caiu a ficha do que realmente ele estava fazendo, né? Nós até comentamos sobre a olhadinha, aquela olhadinha que acho que ninguém quer receber, né? Então vamos andar na linha para não receber aquela olhadinha de Jesus, né? Então, vamos lá. O que diz aqui? A pergunta primeira diz assim: com qual artimanha os acusadores usaram para acusar Jesus? Então, vamos lá. Olha só que eles estavam querendo prender Jesus de todo jeito. E vamos entender que hoje a gente mete o pau nesses caras. Gente, eles eram os líderes da igreja. Tá? Era a igreja e os líderes, a cúpula da igreja. Então é muito fácil você falar, meter o dedão na cara deles e falar, veio do capeta, ok. Mas é a liderança da igreja. E hoje nós temos uma liderança da igreja que, se bobear, acaba caindo nesse mesmo caminho, tá? Então, acaba se distanciando realmente da essência, se fixando somente nas leis. Então, o que diz aí o versículo 1 e 2 do 23? Diz assim: e levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Olha que coisa desse povo. O Pilatos não tinha nada a ver com o judeu, né? Era tudo romano, que a Roma tinha tomado posse do território lá, e então eles queriam ajuda de Roma. Só que Roma não estava nem aí para quem fala que é Deus, não. Roma é outra história. Então, o que eles pegam? Eles dizem que Jesus estava atrapalhando de pagar o imposto. Para quê? Para conseguir dos romanos um aliado. Só que eles não estavam nem aí. Mas, e aí, se você for lembrar, mais para trás, teve um dia que Pedro veio e falou: nós temos que pagar o tributo para o templo. O que ele fez? O que ele fez? Ele falou: vai lá, vai pesca um peixe, dentro vai encontrar dinheiro para pagar o imposto para o César, né? O imposto meu e teu. Então, Jesus pagava imposto. Aí você escuta, ai, mas a gente não pode, porque a gente é desligado, então a gente não paga. Gente, a Bíblia diz o seguinte: você tem que ser correto. Se você tem que pagar o imposto, você paga o imposto. Ah, mas é muito pesado. Pois é. Como que você vai dar um exemplo para alguém de dignidade, de retidão nos seus atos, se você nem é fiel nas suas contas? Então, eu me lembro que quando eu tinha meu salão, no Brasil não precisava ter empresa, mas eu abri empresa porque eu estava comercializando produto também e não queria dor de cabeça. E o meu contador falou para mim assim: não tire nota. Aí eu viro para ele e falo assim: uai, mas não tira nota, mas é certo tirar nota? Ele falou: tem que tirar, mas só que se você começar a tirar nota, o imposto seu vai ser tão grande que você vai quebrar. E aí bateu um sininho na minha orelha e falava assim: você tem que fazer para testemunhar para ele. Então, o meu contador, ele viu durante todos os anos que ele fazia minha contabilidade, eu mandava o bloquinho com as notas e ele falava: não sei até quando que você vai aguentar desse jeito. Aguentei bastante tempo, né? Mas é fácil? Não é. Quando você vê que é injusto, não vou fazer porque é injusto. Ok, cada povo tem a liderança que merece. Gente, isso é bíblico. Deus não constitui nenhuma liderança por conta própria das pessoas, ele que está dirigindo tudo. Então, se de repente
o peso está muito alto, e fala isso agora, ainda mais no nosso país, o Brasil, que está de cabeça para baixo. Então, é muito mais fácil você convencer as pessoas a fugir da lei. Mas o próprio Jesus disse, quando ele pegou, vieram falar com ele do imposto do templo, o que ele disse? Pega a moeda tem o quê? A esfinge de quem? Do César, tá? É a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, isso era Jesus falando, resumindo, né? Jesus falando, paga. O que você tem que fazer, paga, ok? Não, vamos lá. Então, o que é que eles fizeram? Eles foram tentar procurar aliados para crucificar Jesus. Então, eles foram e denunciaram coisas que ia lesar o governo romano, tá bom? Que é que ele não pagava. E a parte deles, dizendo que ele é o Cristo. E Pilatos não estava nem aí se era o Cristo ou se não era. Tá? Ele queria só... eles governavam o povo, não estavam nem aí com a judeusada, mas já viu, né? Então, vamos lá. Pergunta 2 diz o seguinte. Quais eram as acusações? Isso é que é legal, olha aqui, ó. Então, ele perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? E Jesus disse, tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Ó, sacerdotes é a liderança da igreja, tá? Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quer dizer, Pilatos, ele não via, na cabeça dele, não via um motivo, uma razão para condenar Jesus. Então, ele resolveu passar a bola. Então, o que ele fez? Pergunta 3. O que Pilatos usou para eximir dessa decisão? O que ele decidiu fazer para não ter que tomar uma decisão dessa? Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. O que ele fez? Ele é Galileu? Então faz o seguinte, Galileu, quem está tomando conta lá é Herodes. E Herodes está por aí. Então é o seguinte, vai lá e resolve com ele. Não quero carregar essa culpa, tá? Porque para o romano, o fato dele dizer que ele era o Cristo, para o romano não tinha peso nenhum. Então, eles tinham que pegar alguma coisa que ofendesse o governo romano para poder conseguir. E o que era? Dinheiro. Dinheiro. O Roma estava numa situação que ela tinha domínio ali, né? Mas só que eles queriam era dominar mesmo, tá? Então é o seguinte, para mim pouco me importa a religião de vocês, eu quero ter domínio do povo, eu quero que o povo pague impostos, porque para que o governo romano se aumente, tá? Então essa era a ideia. Mas aí o Pilatos viu que ele era galileu e que Herodes estava por lá, ele passou a bola. E aí, vamos lá ver o que aconteceu com Herodes. Não sei se vocês lembram que Herodes ele saía com a Herodias, que era a esposa do irmão dele, ele gostava da conversa de João Batista, ele ia lá no cárcere ouvir João Batista falando, e nós já vimos essa história de Salomé, que foi dançar, aí pediu a cabeça de João. Então, isso é esse Herodes aqui, tá? É o mesmo. Então, Herodes, como que foi? Aí Herodes ouviu a acusação. Olha o que Herodes fez. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Por quê? Porque ele sabia que João Batista falava dele. E ele gostava de conversar com João Batista, tá? E aí se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. E por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. Quer dizer, Jesus já estava... Eu acho que ele estava, assim, espreitando, né? Como a gente fala na linguagem hoje de rede social, né? Ele já estava seguindo Jesus, né? Para ver o que que tinha de tão diferente e que João Batista, ele praticamente entregou a própria vida por honrar esse Deus, né? Então ele queria saber, queria ver algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada respondia. Agora, imagina, você que se sente o bam, a última bolachinha do pacote. Você se acha o tal, sendo que a última bolacha do pacote é quebrada, tá? Então ninguém quer. Mas pula essa parte. Ele achando que ele estava com tudo, o que acontece? Ele perguntava, Jesus não respondia nada. Então, isso para ele já era uma desonra.
porque ele não era qualquer um, ele não era qualquer Zé Mané, ele era o Herodes, né? Então, ele já foi se enfesando com isso aí. E aí, depois, a pergunta 5 diz assim: quem acusou Jesus? E agora é que a gente vai parar aqui. No versículo 10 diz o seguinte: os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Tá. Então, é muito fácil nós olharmos e falar: ah, mas foi o Roma que fez. Gente, não foi Roma. Não foi Roma. Não estou defendendo Roma, defendendo todos os atos que eles cometeram, né? Que foram cruéis. Mas nessa situação, quem entregou Jesus foram os sacerdotes. Sabe por quê? Porque Jesus vinha destruir aquilo que eles foram criados a vida inteira. Ai, mas o sacerdote tá, mete o pau. Até nós, se aparecesse hoje em dia, você que foi criado numa igreja, você que conhece o evangelho, você conhece os rituais da sua religião, cada religião tem um rito diferente, uma forma de culto diferente. Aí chega um dizendo que é o Cristo. Não vamos nos esquecer que Paulo, ele era matador de crentes, você sabia? Ele, quando ele tinha tanto zelo, ele era judeu e ele era e ele tinha tanto zelo por aquilo que ele foi para matar judeu. Jesus teve que derrubar ele do cavalo, ele teve que ficar cego durante 3 dias lá, com escamas nos olhos, né? Diz que ele, depois disso, ele ficou com um olho purulento, depois desse evento, né? E ele de perseguidor da igreja, porque ele defendia a religião dele. E de uma maneira que nós, hoje que nós temos a verdade, nós não fazemos isso. A gente esconde a Bíblia, a gente fala que é mais ou menos, o outro é muito radical, e adoro falar, eu ouvi que gente falando que o cristão é muito radical, porque Deus foi mais radical ainda, ele matou o filho porque me amou. Então, quer mais radicalismo do que esse? Então, a pergunta aqui é: como você se comportaria nessa situação? Nessa situação. Eles foram criados dizendo que numa religião que era de rituais, e de repente vem um e fala que não é nada disso, né? Então, vamos entender que acho que o pior problema aqui foram aqueles que Jesus veio para salvar. Ele tinha a raiz de Davi, ele era judeu e os seus não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque estavam limitados na visão de doutrina da igreja, de doutrina de homens, eles estavam formatados ali. Se eles tivessem uma intimidade com Deus maior, teria tido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, assim como os muitos, só caiu a ficha depois que Jesus morreu e ressuscitou. Os irmãos dele, nós sabemos que os irmãos dele se converteram depois que Jesus subiu. Tanto que eles falam, não me, como é que é? Eu não me julgo digno de ser chamado da família dele, né? Porque só foi cair a ficha depois. Então, a primeira pergunta que a gente tem que pensar aqui é exatamente isso. Será que você está capaz de defender a sua fé na frente de qualquer um? Ou você se deixa levar pela onda, né? Só que aí aconteceu o seguinte: pergunta 6 diz o seguinte: esse evento teve qual consequência entre Herodes e Pilatos? Então, olha o que aconteceu. Já estava um querendo empurrar a sardinha para o outro. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Quer dizer, ele gostou da brincadeira, vamos tomar uma atitude contra ele, mas eu não quero ter esse sangue na minha mão. Então, mandou de volta para Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizades um com o outro, porque cada um era de um território, né? Então, precisou vir Jesus para eles se juntarem contra Jesus, quer dizer, se unirem no mal para fazer as pazes. Ai, gente, que povo complicado, né? Vamos lá, voltando a Pilatos, pergunta 7 diz o seguinte: voltando para Pilatos, qual foi a atitude dele? Tá? Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes e autoridades do povo, quer dizer, ele foi, bom, eu que tenho que resolver. Chama a liderança deles, porque eu não entendo nada. Eu sou romano, eu não sou judeu. Chamou quem? Os principais sacerdotes e as autoridades do povo. Então, vamos dizer que seria
os líderes da igreja e mais, tipo, governador, prefeito, o que seria hoje, tá? Você pegou só a nata e fez uma reunião que ele falou assim, olha, apresentasses-me este homem como agitador do povo. Mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra eles dos crimes que os acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. Pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, vou soltar. Quer dizer, o Pilatos chegou, chamou e falou: olha, vocês estão sendo incoerentes. Eu não quero, ele não queria realmente carregar essa responsabilidade de ter um sangue de um justo nas mãos dele. Então, o que ele falou? Para vocês ficarem contentinhos, eu vou castigar e depois eu vou soltar. Então, nós, nessa época, era a festa, né? A festa lá, e eles sempre perdoavam um. Então, nós sabemos a história do que vai acontecer agora, né? Então, era forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Barrabás era um bandido, tá? E na hora de escolher entre os dois, o povo vai escolher o bandido. Ai, que povo idiota, retardado, né? Nós fazemos isso hoje em dia. Nossa, às vezes nós temos exemplos no nosso mundo hoje de pessoas que escolhem o lado errado da história. Eu não sei se é porque você quer ser revolucionário, eu não sei se é porque quer que o nome entre nos autos da história. Eu, sinceramente, eu não entendo umas cabeças assim, mas é muito comum nos dias de hoje você ver até hoje as pessoas preferindo soltar, por quê? Aquele que vem com a justiça, só o fato de você olhar, você já se incomoda, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Então, quando eu me encontro com Jesus, o meu pecado aflora. Por quê? Porque ele é santo. E eu não quero ter essa sensação, porque eu quero ter o meu pecadinho de estimação. Eu não quero, de maneira alguma, ser confrontado a mudar, porque de repente a minha zona de conforto é essa. Eu vou lá no templo, vou lá na igreja no domingo, faço minhas ofertas, canto, oro, escuto a mensagem, vou para minha casa, pronto, já piquei o meu cartão de domingo, já cumpri, segui o script. Então, esse tipo de religião é muito confortável. A desconfortável é você ouvir uma palavra, nem que seja um versículo apenas, e ser confrontado a mudar o seu comportamento. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu estudo a Bíblia nem sei há quantos anos, tá? E cada vez que eu abro e eu sou confrontada, dói. Dói. Porque se você ora antes e pede, Senhor, me mostra o que eu estou fazendo de errado, ele mostra. Só que é muito legal você ter essa coragem, porque é alguma coisa da sua vida que você tem que tirar fora. Então, sair da sua zona de conforto, esconder o seu pecadinho de estimação para ninguém ver, só que Deus está vendo tudo. Então, o que acontece aqui? Eles preferiram soltar Barrabás, porque Barrabás era um bandido mesmo, tá? E prender Jesus, que era o que, vamos dizer assim, que era a lupa que mostrava o pecado e o coração deles. E aí eu pergunto, quantas vezes nós estamos, né, elegendo, poupando os Barrabás na nossa vida? E um comentário aqui, que não tem nada a ver com esse texto, mas tem no filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Eu falo muito desse filme porque eu achei assim, que foi muito bem legal, ele foi feito bem fiel ao texto, mas o ator que fez Barrabás, na hora que ele estava lá, isso acho que não é todo mundo que sabe, na hora que estava na gravação, diz que ele estava lá e ele olhou para Jesus, para o ator que fez Jesus. E naquela hora, ele viu Jesus todo maquiado, né? Todo assim, e ele falou assim: ele vai morrer no meu lugar. Ele se converteu ali e até hoje ele é um pregador da palavra, tá? Ele parou assim saiu do mundo de Hollywood, né? Que era só o glamour, e ele fez a vida dele, ele é um pregador da mensagem, porque ele diz que naquele dia ele entendeu
que Jesus estava morrendo no lugar dele. Então, agora eu, Kátia, cada vez que eu olho para o Jesus crucificado, eu não tenho que ver aquela imagem linda, bonitinha, que algumas igrejas usam, olho azul, cachadinho, com 2 gotinhas de sangue na testa. Não, eu sei que ele passou muito pior e foi no meu lugar. Então, será que hoje não é o dia, você que está vendo esse estudo agora, sei que não é o dia para você parar, olhar para Jesus e ver o que ele fez por você e o que ele vai fazer? Então, é assim, depois que você tem essa confrontação, que não deixa de ser um confronto, né? Você olhar e ver o que Jesus fez ali, ele fez por mim, e eu continuo pisando na bola no mesmo negócio, eu continuo comendo mesmo, cometendo o mesmo pecado toda vez. Troca de pecado, então, né, gente? Vai, fala sério, né? Cada dia você come, agora não, é o mesmo. Você está botando um preguinho a mais na cruz. Um preguinho a mais com o seu comportamento. Então, esse olhar, nós falamos do olhar de Pedro, e agora nós estamos falando do olhar do Barrabás, do ator. Mas imagina, a Bíblia não fala mais do Barrabás, mas imagina, depois que ele ouviu a história, viu tudo, imagina como esse homem se sentiu. Eu acho que ele deve ter, assim, puxa, podia ter ido eu tinha mais direito de morrer, de ser crucificado do que o meu Cristo, né? Então, interessante para pensar. Bom, aí então vamos lá, que eu já saí um pouco do. Bom, e aí eles falaram, salto 19, diz: Barrabás estava na cerca, ok. 20. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. De todo jeito, Pilatos ele não queria ser injusto. Ele estava vendo que Jesus não tinha culpa. Então, pela terceira vez, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, ele perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, vou soltá-lo. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa de sedição e homicídio, e a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Aí tem, Lucas não menciona, mas tem a história que ele pediu uma bacia com água e lavou as mãos, que se eximindo da decisão, tipo, esse sangue não é na minha culpa. Então, aí eu pergunto agora, na pergunta 9, nem tem texto, diz o seguinte: com quem a história de Barrabás se assemelha? Sabe com quem? Comigo, que conheço a verdade, conheço o amor de Cristo, conheço o que ele tem um plano melhor para mim, e eu continuo deixando ele ser crucificado na minha vida, dia após dia. Isso é para pensar, hein? Bom, pergunta 10. Quem carregou a cruz? Então, não vamos confundir esse Simão aqui, que não é o Simão Pedro, tá? Esse aqui é o Simão Cirineu. E como conduzissem, constrangendo um sirineu, que é de Cirene, chamou Simão que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus, tá? Pergunta 11. A que Jesus se referia com as palavras às mulheres que o seguiam? Essa aqui é legal, hein? Vamos lá. Essa aqui, poucas pessoas eu ouvi falar sobre esse texto. Seguiu numerosa multidão, beleza. E também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Isso aqui é porque é uma tradição do povo lá. Quando ele está chorando, bate a mão, grita. Você pode ver o povo lá do lado de lá do Oriente, eles são assim intensos, né? Então, tanto que existe uma profissão, quer dizer, não sei se ainda existe, que são as carpideiras. Carpideiras são as mulheres que são contratadas para chorar nos velórios, tá? Então, se você estiver desempregado, se você estiver querendo fazer um extra, se candidate, vai para a porta das funerárias, porque você pode conseguir um bico, que é de chorar, e chorar com intensidade. Eram elas que estavam na porta da casa de Jairo, quando a menina morreu. Então, tanto que teve que chegar Jesus e botar para fora, que as carpideiras já estavam lá cumprindo o serviço, né? Então, eram elas que estavam chorando do lado e lamentando, gente. Não vou dizer que eram as carpideiras, eu acho até que essas mulheres eram as mulheres do ministério mesmo, tá?
Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: agora presta atenção, porque a pergunta é: a que evento Jesus se referia com essas palavras? Então, ele diz o seguinte: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmo e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque só em lenho verde fazem isto. Que será no lenho seco? Aqui Jesus está se referindo nesse texto ao fim dos tempos, onde você vai achar tudo isso lá no Apocalipse. Então, o sol vai escurecer. Ai, mas já escureceu, já teve eclipse. Bom, eu não sei se é uma maneira de eclipse, né? Mas e fala que ai das que amamentam, por quê? Porque vai ser uma alta perseguição e para aqueles que não se converteram antes, que não foram arrebatados, então vai vir essa perseguição. E você já pensou você ser afastado do seu filho assim? Né, do bebê, que você está dando de mamar, de repente ele vai, você fica, ou você fica, ele vai. Não, acho que ele vai, porque é bebê, né? Mas Jesus está falando isso aqui. Cuidado, porque vai vir o juízo sobre Jerusalém. E se você olhar lá no Apocalipse, vão voltar à terra Elias e Moisés, e eles vão andar lá por 40 dias, vão morrer, depois vão ressuscitar. Assiste lá do Apocalipse que explica tudo isso. E aí o que acontece? Vai vir a desolação de Jerusalém. Vai vir o castigo de Jerusalém, tá? Então, ai daqueles que ouviram a palavra e acharam que aquele bando de crente era tudo maluco, exagerado. Ai daqueles, porque aí eles vão ver, nossa, tinha razão e eu fiquei. Então, aí que vai ser a perseguição, tá? Então, vamos nos cuidar antes, para que você tenha certeza que você vai ouvir o som da trombeta, tá? E aqui vem a pergunta 12, a última pergunta diz o seguinte: seriam executados 3 pessoas. Quem eram elas? Naquele dia eles iam executar 3 pessoas. E quem eram? E também levaram outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Eram 2 malfeitores. Essa história de a gente falar, o bom ladrão, gente, ladrão não é bom. O único bom lá era Jesus. Eles estavam lá porque eles mereciam. Aquilo era o castigo dos seus, consequência dos seus delitos. Ai, mas que injustiça. Ó, vou falar minha opinião aqui. Por exemplo, eles sabiam, vamos ver, a mulher adúltera, vamos lá. A mulher adúltera, ela sabia que se ela fosse adúltera, ela era apedrejada até morrer. E ela fez assim mesmo. Ela não tinha que ser apedrejada até morrer? Ela fez consciente, ela sabia qual era o problema. Mas aí entrou Jesus. Jesus veio para quê? Para aliviar a sua sensação, aliviar o seu peso assim que você se arrepende, e ele te livra, o sangue dele vai te livrar da justiça, porque isso aqui é justo. Os malfeitores, ele conhecia a lei. Ai, se eu roubar e se eu matar, eu vou ser crucificado. Vai, mata e rouba, tem que ir para onde? Tá? E, no entanto, o único ali que era bom era Jesus. O único que era bom era Jesus. Os outros 2 eram malfeitores. Ele foi colocado a cena da crucificação, se a gente lembra, Jesus acabou morrendo por insuficiência respiratória, né? Porque a perna ainda aguentava, então quando foi assim, né? Então tem uma história toda. A hora que espetam a lança nele, que sai aquele líquido, é muito interessante, mas nós só vamos ver isso amanhã, na semana que vem, tá? Vamos deixar para a semana que vem. E aí, o que a pergunta era, eles eram malfeitores. Então eu digo para mim e para você, qual é o meu pecado, o pecado que eu tenho hoje, que é cabível de uma condenação? Você não quer que seja justiça? Ainda bem que Jesus hoje, ele não é juiz, ele é advogado, ele é amor. Então, nada como se voltar para ele e falar, Senhor, dirige a minha vida porque eu quero sair desses maus caminhos. Nós vamos ver que Pedro se arrependeu, Pedro voltou e Jesus levou um papo com ele, ainda delegou a igreja na mão dele. O outro ladrão, o ruim, morreu. Ele estava xingando, ele estava vociferando, né?
E o bom ladrão, que não era bom ladrão, que ele era ladrão mesmo, a única diferença é que ele teve o encontro e reconheceu quem era Jesus. E ele falou, mestre, lembra-te de mim quando chegar a minha hora. E o que, que Jesus falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, eu fui fazer um estudo sobre a morte, quando a minha mãe morreu, sobre a morte do crente, e o primeiro texto que a gente vê, esse é o segundo texto que a gente vê, é o que? Jesus falando, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Então, a vida eterna foi criada por Jesus. A ligação, a religação entre eu e o meu Criador é através de Jesus. E ele oferece isso a todos. Então, não importa em que nível, qual a distância, em que lugar do caminho você está. O que interessa é o seguinte: para agora, para agora, olha para dentro de si mesmo e pergunta, Senhor Jesus, o que é que não está te agradando na minha vida? E você vai fazer que hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida, porque é isso que Jesus quer. Ele, quando Deus olha lá de cima para mim, ele vê o meu pecado e ele não se agrada do pecado, mas hoje, quando eu sou protegida pelo sangue do Cordeiro, Deus olha lá de cima para mim e vê o sangue do filho dele. E ele reconhece essa intercessão, o poder de intercessão de Jesus. Então, que nossas perguntas dessa semana é a seguinte: o que eu estou fazendo? Eu estou crucificando Jesus? Eu estou condenando Jesus para pertencer à galera do tudo bem? Eu estou disfarçado sendo 007 de Jesus? E eu estou deixando Jesus ir para a cruz várias vezes, cada vez que eu cometo o meu pecado? Então, abandone seu pecadinho de estimação. Eu não sei qual é o pior. Deus sabe que cada um tem a sua fraqueza. Então, vamos trabalhar na nossa fraqueza, entregar para Jesus a nossa vida. E eu tenho certeza que ele vai olhar lá de cima e falar assim: essa é minha garota. E é assim que nós estamos e nós vamos caminhando, sabendo que aquele que está fazendo a boa obra na minha vida não terminou. Ele não terminou, eu estou em obras e juntos vamos caminhando ao ouvir o som da trombeta, tá bom? Beijo, próxima semana tem continuação, cenas dos próximos capítulos, tá bom?